Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem fala é o pastor Rafael Novaes e nós estamos aqui hoje no quadro de Ovelha para Pastor e hoje nós temos a alegria de poder receber o nosso obreiro Rafael Ramos. Rafa, muito obrigado por você estar aqui e eu tenho certeza que vai ser bênção no nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. É um prazer estar aqui junto com o pastor Rafael, podendo contar o meu testemunho, e espero que o meu testemunho possa alcançar vidas e edificar pessoas nesta noite, em nome de Jesus. Eu tenho certeza, queridos irmãos, que vocês que vão acompanhar esse vídeo, vocês não vão conseguir desgrudar um segundo sequer dessa tela do celular ou do seu aparelho de televisão, pois o testemunho do Rafa, eu chamo Rafa pelo carinho que nós temos, o obreiro Rafael, é um testemunho lindo, e eu tenho certeza que vai falar o coração de muitas pessoas. Rafa, tá preparado então? Posso começar? Estamos preparados. Então vamos lá. Rafa, a primeira coisa que nós queremos saber, todos que estamos aí lhe assistindo, como que foi a sua conversão? Você veio de uma vida onde estava dando tudo certo, uma vida boa, ou infelizmente você teve que passar ali pela moinha de Deus, vivenciar coisas difíceis, para assim despertar e você ter um encontro com Cristo? Como é que foi? Foi assim, pastor? Eu nasci já num berço evangélico, aí por volta dos meus 14 anos, eu me desviei dos caminhos do Senhor, Fui querer viver o mundo, fui querer viver as minhas vontades. Aí foi onde que eu conheci a droga, conheci o mundo do crime, conheci o mundo errado. E a partir do momento que eu entrei neste mundo, foi cada vez indo de mal a pior minha vida. Minha vida, eu cheguei no fundo do poço, cheguei a perder tudo o que eu consegui, tudo conforme eu trabalhei para conseguir, suei, carro, moto, dignidade, caráter, fui humilhado pelas pessoas, as pessoas já não acreditavam mais em mim, achavam que a minha vida era só dois caminhos, ou cadeia ou cemitério. Igual todo mundo julga, infelizmente, quem está neste mundo, Verdade. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu fui aquele filho que uma hora, gosto muito dessa passagem da Bíblia, Lucas 15, a passagem do filho pródigo, aquele filho que saiu da casa do pai, ele chegou no fundo do poço ali, ele teve que perder tudo, para ele cair em si e ver o que ele tinha perdido. E não foi diferente na minha vida. Outrora eu era feliz na casa do pai e eu não sabia, eu quis me aventurar lá fora. E infelizmente eu também cheguei nesse fundo do poço. E quando eu cheguei nesse fundo do poço, eu tive que me levantar e voltar para a presença do Senhor. Nossa. Porque não tinha outro caminho. Forte. E o que eu acho interessante, Rafa, e a todos os irmãos que estão nos assistindo, é muito aquilo que nós costumamos a dizer. O inimigo não quer aqueles que estão lá fora. Ele visa muito os jovens da igreja, os filhos dos pastores, dos presbíteros. Para quem não sabe, o pai e a mãe do Rafa são pastores de igreja, abençoadíssimo, o servo e serva de Deus. Então, o inimigo ele visa quem? O filho do cristão. Dessa forma, tipo assim, eu cheguei num ponto da minha vida que a humilhação era tão grande que eu chegava na casa dos parentes, do povo assim, o povo já falava: fica esperto, o Rafa chegou, o Rafa pega dinheiro. É uma humilhação aquilo. E só sabe quem passa na pele. E é muito triste você passar na rua, os outros te desprezar, os outros olhar para você como se você não fosse um nada. Você entendeu? Que você é um cara sem futuro. Infelizmente, eu cheguei nesse fundo do poço. Eu cheguei, tudo que vinha na minha mão, eu usava droga. Infelizmente, eu não tenho vergonha de falar não, porque Jesus me libertou. Eu fui tirado até mesmo como nóia. Eu cheguei num ponto de pegar o meu tênis, vender meu tênis para usar droga. Cheguei num ponto de cheirar a aliança do meu casamento. Eu cheguei num ponto de pegar o celular da minha mãe, vender e usar droga. Esse era o estado que estava a minha vida. E muitas das vezes esse vídeo vai chegar em pessoas que estão assim, igual um dia eu estive, desacreditado, que você já não acredita mais que tem solução para o seu problema. E muitas das vezes o inimigo ele é sujo, ele fica colocando na nossa cabeça que não tem mais jeito mesmo, que é melhor a gente se matar. Quantas vezes eu não estava ali na depressão da droga, após uso de
droga ali no meu quarto, e quem usa droga realmente sabe como que é. Você não consegue dormir. Quantas noites em claro eu fiquei ali em depressão, olhando para o teto, e o diabo falando no meu ouvido, se mata, não tem mais jeito, você é um peso para sua família, você é uma pedra no sapato da sua família, você não tem mais jeito. E eu ouvi aquilo assim, ele falando claramente comigo, e eu olhava e falava assim, ó, desse jeito que eu estou falando para vocês, irmão, eu falava para o diabo, ó Satanás, enquanto eu tiver fôlego de vida, ainda há esperança. Eu creio que um dia ainda Deus vai me libertar. Eu chorava, irmão, eu não era feliz naquela vida. Quantas das vezes eu estava ali usando droga, aí eu usava droga, falava, amanhã eu não vou mais usar droga, parece que aquilo no outro dia some tudo da sua cabeça, e parece que o diabo ele já envia os próprios amigos na sua casa, quando você fala que você não vai usar droga, chega com droga, aí você vai e faz tudo aquilo de novo. E eu fiquei nesse ciclo da minha vida durante 9 anos, nesse uso. Acabou com tudo, irmão, perdi tudo que você imaginar, mas para a honra e glória de Deus, tinha uma pessoa que não desistiu da minha vida, a minha esposa, a Karina, ela orou muito, buscou por mim, pela minha vida, pela minha libertação. Minha mãe, irmãos, minha mãe é uma mulher crente, serva de Deus, não desistiu. Eu falo para você, irmã, que tem um filho na droga, você, pai, que tem um filho na droga, não desista do teu filho, busque por ele, porque você é a salvação do teu filho. O teu filho pode estar lá embaixo, o mundo pode estar acusando, falando para você abandonar, assim como falaram para minha mãe, assim como familiares meus falou para minha mãe, abandona o Rafa, lava as mãos do Rafa, o Rafa já não tem mais jeito. A minha mãe ouvia ali, hoje minha mãe me conta que quando o povo falava isso para ela, ela ia para o quarto, começava a chorar, ela não aceitava, falava, não, meu Deus, um dia o Senhor fez uma promessa que o meu filho seria um pregador da tua palavra, e minha mãe buscando pela minha vida, minha esposa, e passei esse processo, irmãos, doloroso, 8 anos, 9 anos, perdi tudo que vocês imaginar de caráter, dinheiro, não tinha para onde ir. Eu e minha esposa chegou num ponto que nós não tínhamos para onde ir, nós fomos para a casa do meu pai em Marília, porque meu pai e minha mãe não virou as costas para nós, não foi fácil. Meu Deus do céu, gente, pera aí, deixa eu me recompor aqui, porque cheguei até a me emocionar, viu, Rafa? Rafa, eu queria que então é verdade, aquilo que todo mundo diz, e eu também sou um adepto desse pensamento. A maior vítima de quem usa droga é o próprio usuário. O próprio usuário. Né? É a pessoa que mais sofre, né? Sofre. E assim, não somente ele, mas consequentemente aí vem a mãe, o pai, esposa, filhos, né? Se tiver filhos. Sim. Então é mais ou menos isso, né? Desde o usuário até os familiares mais próximos, todos acabam sendo envolvidos nessa bolha, né? E todos sofrem. Mas pelo que eu vejo, assim, não somente na sua história, mas muitas daquelas que nós recebemos na nossa igreja, Rafa, e é impressionante, gente, que eu costumo proferir aqui um termo aqui na nossa igreja, que ele é muito realista, a qual eu digo assim, muda-se os personagens, mas as histórias são sempre as mesmas, né? Então, eu notei, assim, daqueles que veio do mundo, principalmente do vício, seja droga ou álcool, o mais importante, né, para ressocialização dessa pessoa e também para ele se libertar desse mal, é o carinho e o amor dos familiares. Isso. Né? Então, você acredita assim, se a família virar as costas, é praticamente zero a chance da pessoa se libertar? 99%. Né? A pessoa não consegue se libertar. Se a família virar as costas, não tem como. Porque o Rafa falou uma coisa muito interessante, Rafa, você falou algo aqui interessante. Enquanto você estava ali na depressão pós-droga, né? Naqueles momentos difíceis, porque ali o diabo ele tenta terminar de te destruir, você dizia assim, né, amanhã eu não vou mais usar droga, mas no outro dia lá estava você novamente, né? Então quer dizer, não se trata só da abstinência da droga, mas tem um espiritual também, né? É espiritual. Tem um espiritual também, né? 100% de certeza que é espiritual. A dependência química é espiritual. Porque o cara sofre num dia, pastor, o cara chora. Quem usa cocaína, quem usa crack, sabe o que eu estou falando. Você chora, você fala ali todas as noites, eu vou parar, não aguento mais. Por isso que muitos dependentes químicos se matam. Então, processo árduo, né? Doloroso, você chegou ao fundo do poço. Você não somente perdeu bens materiais, riqueza, como você perdeu a confiança da sua família, correto? E aí você falou que o tratamento de Deus começou quando você teve que ir para Marília, no caso com a sua família. Você já tinha Rafa, alguma da... Não, Rafa, ainda não. Só era você e a Karina. Isso, só eu e a Karina. Era um pouco mais fácil, né? Porque quando tem uma filha fica um pouco mais difícil. Complicado. Aí você disse que o tratamento de Deus começou lá em Marília, né? O que Deus começou a fazer, né, para você se despertar?
Você já me contou isso uma vez numa viagem que nós fizemos, mas eu queria que você contasse, né? Aquele ponto-chave da sua conversa com o seu pai ali, acho que foi ali a virada de chave, né? Isso. Então conte para os nossos inscritos, né? E aqueles que irão se inscrever no nosso canal, gente. Eu quero dizer para você, antes do Rafa começar a falar, que aqui é uma história para você assistir 2, 3 vezes, sabe por quê? Porque tudo isso que ele contou, ele passou realmente, tá? A família dele conta essa história. E hoje é um obreiro por excelência, um grande pai, um extraordinário esposo, alguém querido pela família, empresário e um grande pregador da palavra de Deus. Então, se eu pudesse resumir a vida do Rafa, seria mais ou menos assim, né, Rafa? De ex-viciado a um homem bem-sucedido. Graças a Deus. Para a honra e glória do nome do Senhor. Mas conta para eles aí, Rafa, como é que foi essa virada de chave? Primeiro foi assim, eu estava aqui em Sumaré ainda, aí eu cheguei num ponto que, por causa da vida que eu levava, né, as pessoas normal começou a virar as costas para mim, lavou mão, e aí eu morava na época lá no Jardim dos Ipê com a minha irmã, aí eu tive que sair da casa dela, meu pai saiu de Marília, veio me buscar, levou eu e a Karina para Marília. Aí nós chegou lá em Marília, as amizades do passado, comecei tudo de novo, achei que ia sair daqui ia melhorar, não, piorou. Fui para lá, aí com os amigos das antigas, comecei o uso de droga, comecei a fazer o que não devia. Aí a Karina ficou grávida. A Karina ficou grávida da minha filha mais velha, da Rafaela. Aí um dia eu estava na sala com meu pai chegou em mim e falou assim, Rafa, você quer que sua filha cresça e os outros falam para ela que o pai dela é um drogado, Meu Deus. que o pai dela é um viciado, que o pai dela é um cara que não vale nada? Na hora aquilo ali, irmãos, entrou na minha mente, foi no meu coração, aquilo ali foi a mesma coisa que um tapa na cara. Eu falei, não, pai, eu vou mudar. Aí eu saí de perto do meu pai e fui pro quarto. Aí na hora que eu fui pro quarto, aí eu comecei a chorar, irmãos. Foi ali, acho que o próprio Deus já trabalhando na minha vida. Eu comecei a chorar, eu senti vontade de pedir ajuda para minha família, graças a Deus. E eu chorei, irmãos, cheguei na minha mãe, pedi desculpa para ela. Falei, mãe, eu não aguento mais essa vida, não tem mais jeito, eu não consigo sozinho, me ajuda. Falei para a Karina, eles se apoiaram ali e me internaram. Me internaram numa casa de recuperação para mim me tratar, né? Mas antes de tudo isso começar a acontecer na minha vida, teve um dia na tarde da benção na Assembleia de Deus, lá em Marília, do Altos Palmital, Assembleia de Deus, do pastor Cláudio, Assembleia do Ministério Belém. A tarde da benção, tinha uma irmã nesse dia, essa irmã estava pregando, aí essa irmã lá de cima do púlpito, ela começou a falar em línguas e mistério ali com Deus, aí ela desceu lá do púlpito, ela foi lá do púlpito, pegou na minha mão e ela começou a falar umas línguas, irmão, que eu nunca vi essas línguas, ninguém falar igual ela, uma língua diferente, tomada por Deus, ela pegou na minha mão, mandou levantar e falou assim para mim, ó, meu filho, eu vou te levar lá na terra da tua humilhação. Eu vou te levar lá onde você foi humilhado. E sabe, todos aqueles que te humilharam, que pisaram, vão ter que ver que eu sou Deus na tua vida. E a partir daquele dia ali, irmãos, a minha vida começou a mudar. Eu fui para a casa de recuperação ali, já tinha passado por uma internação, mas quando a pessoa se interna, que Deus não está no negócio, não adianta. A pessoa vai sair de lá e vai recair do mesmo jeito. Porque não é casa de recuperação que liberta a pessoa, quem liberta é Jesus Cristo. Aleluia. A palavra de Deus diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem liberta é Jesus. A casa de recuperação, ela ajuda. Ajudou eu em que ponto? De eu sair de perto dos meus amigos, da onde eu não conseguia sair de perto da droga. Eu fui internado na clínica Recanto Vale Verde, em Veracruz. Hoje ela mudou, está em Jafa. Uma clínica excelente. Mas todos os dias que eu fiquei nessa clínica, durante 4 meses, todos os dias eu orava, pedia a Deus a minha libertação. E o Senhor trabalhou na minha vida. A partir do momento que eu saí daquela casa de recuperação, daquela clínica, eu saí de lá uma nova pessoa. Mas tinha um porém, irmãos, eu saí de lá liberto da cocaína, mas eu ainda fumava. Eu saí da clínica, ainda fumei, depois da minha libertação da droga, ainda fumei mais 5 anos, mais 4 anos, até o dia que eu pisei nesta igreja. Até o dia que eu pisei nesta igreja e eu falei com Deus aqui. Deus usou o pastor Rafael saiu de lá de cima do púlpito, foi lá, me entregou umas profecias que Deus tinha obra na minha vida e tal, uns negócios muito fortes ali, eu senti a presença de Deus, e naquele dia eu fiz um desafio com Deus. Falei, Senhor, se o Senhor não é na vida deste homem, ele desceu de lá do púlpito, ele veio falar comigo, a partir de hoje eu não fumo mais.
Eu não fumo mais, Senhor, eu não aguento mais essa vida, Senhor. Meu Deus querido, se for para mim continuar nessa vida fumando, Senhor, o Senhor me salva e me tira. Pode tirar minha vida, porque eu não tenho mais prazer em viver fumando, gastando todo dia quase R$ 20 de cigarro para mim fumar se matando. Eu não tenho mais prazer. E naqueles dias eu vim pro culto, irmão, aí acabou o culto, eu cheguei na minha casa. E na hora que eu cheguei na minha casa, ali tinha um maço de Marlboro em cima da estante. Eu olhei para aquele maço de cigarro, entrei, peguei ele na mão, apertei ele assim na mão e falei, em nome de Jesus, eu nunca mais fumo. Se o Deus daquela igreja for Deus na vida daquele pastor, a partir de hoje eu estou liberto. Isso orando, irmãos, de joelho no meu sofá. A janela da minha sala estava aberta, de repente eu fazendo essa oração com fé, clamando o Senhor, entrou um vento por dentro da minha casa, um vento frio, irmão, que ali foi, eu creio que foi o próprio Deus me libertando. E para a honra e glória do Senhor, já faz 7 anos que eu não fumo mais. A partir deste dia. Aqui está, né, a prova de que Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, somente nele nós temos vida. Então corra para a igreja, se jogue aos pés de Jesus, porque ele pode transformar essa pessoa ou transformar você que está nos assistindo. Que Deus abençoe a todos, né? Não se esqueça, vem correndo, vem para pleno e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.